Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7. Mas o horário está avançado e o capítulo é um pouco longo. Nós vamos ler a partir do versículo 24. Lemos com a ajuda de Deus. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, o Evangelho segundo Mateus, se observarmos a partir do capítulo 5, ele trata sobre o sermão da montanha, ou o sermão do monte. E esse talvez tenha sido, irmãos, o sermão mais longo que Jesus proferiu, pois se pegarmos, ele vem desde o capítulo 5 até o capítulo 7, e nós temos desde das bem-aventuranças até a definição dos discípulos como sal da terra, luz do mundo, e tantos ensinamentos que o Senhor, nesse discurso, pregou para aquelas pessoas. E se a humanidade, irmãos, não tivesse mais nenhuma palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, bastaria o sermão da montanha para o mundo ter luz, ter direção, ter um farol iluminando um caminho reto, justo. Porque nesse discurso, irmãos, o mais abrangente, provavelmente, que o Senhor proferiu, ele trata de tudo. De questões pessoais, de questões familiares, de questões profissionais, de questões da nossa vida do dia a dia, da nossa estrutura de fé. É um dos discursos mais completos. E ainda, irmãos, que esse discurso não tenha sido proferido todo ele de uma vez só, pois a Bíblia, inicialmente, não foi escrita por capítulos, ela foi dividida em capítulos para facilitar a compreensão de quem lê. Então pode ser que esse discurso tenha sido feito em algumas etapas, em dias diferentes, mas se ele foi feito de uma vez só, irmãos, é um discurso completo, é um discurso que qualquer um de nós, ao ler, terá luz, terá sabedoria, terá entendimento, terá discernimento e terá, irmãos, um caminho traçado pelo nosso Senhor Jesus Cristo para que nós alcancemos a glória dos céus, a glória de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. E nós que começamos a ver, irmãos, aqui pelo versículo 24, ao concluir o seu discurso, e deviam ter muitas pessoas, talvez milhares de pessoas ouvindo esse discurso, o Senhor conclui que todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, a maior virtude que nós podemos ter, estando na casa do Senhor, vindo aqui com um firme propósito de ouvir a sua palavra, este é um propósito muito bom. Mas o Senhor aqui, irmãos, dividiu, após esse discurso, ele dividiu as pessoas em dois grupos. Aquele que ouve e pratica, e aquele que ouve e não pratica. Glória ao nome santo do Senhor. E ele então, irmãos, diz que bem-aventurado aquele que ouve e pratica. Glória seja ao Cordeiro de Deus. Melhor do que ouvir, irmãos,
Melhor do que ouvir a palavra é ouvir e praticar a palavra. Glória seja o nome santo do Senhor. Se assim o fizermos, seremos, segundo a definição de nosso Senhor Jesus Cristo, seremos um homem prudente, seremos uma mulher prudente. Mas aquele que ouve e não pratica será tolo, será imprudente, porque a virtude não está em ouvir, a virtude está em ouvir e praticar a palavra. Glória ao nome santo do Senhor. E o Senhor, irmãos, sempre falou por parábolas, e Ele termina esse discurso, fazendo uma síntese desse discurso, comparando o homem que constrói a sua casa na rocha e aquele que constrói a sua casa na areia. E ele então, irmãos, conclui que aquele que constrói a sua casa na rocha, ele estará protegido, estará preparado para os dias difíceis, porque os dias difíceis virão, porque a tempestade virá. Glória seja o nome santo do Senhor. E ele diz aqui: e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada na rocha. Irmão, a tua casa está edificada na rocha? Glória ao nome santo do Senhor. Está edificado na rocha, irmã? Pode cair a chuva, pode soprar os ventos, pode correr os rios, a tua casa não cairá. Glória ao nome santo do Senhor. Glória a Deus. E estar, irmãos, na igreja, ouvir e praticar a palavra, não é garantias de que nós não sofreremos as tempestades. Ela virá. Ela virá. Não há árvore, irmãos, não há árvore que não tenha sido açoitada pelo vento. Não tem árvore que não tenha sido açoitada pelo vento. Não tem, dentre nós, dos mais jovens aos de mais idade, quem não tenha sido afetado pelas tempestades, pelas chuvas, pelos rios, pelos ventos. Mas se você está aqui, é porque a tua casa está firmada na rocha. Glória ao nome santo do Senhor. Essa rocha é Jesus Cristo. Glória seja o nome santo do Senhor. Irmãos, edificar uma casa na rocha não é fácil. Se comparado a quem edifica uma casa na areia, edificar uma casa na areia é muito mais fácil. É fácil abrir o alicerce. É fácil construir, logo se constrói, logo se vê a parte de cima crescendo. Se comparado àquele que está construindo na rocha, abrir, irmãos, as brocas com uma rocha é mais difícil. Abrir os alicerces em terreno sólido é mais difícil. E às vezes, observando e comparando casas, vemos casas crescendo, subindo rapidamente, e não entendendo que às vezes ela está sendo construída na areia. Podemos achar: olha que casa linda, olha como a casa daquele cresce, olha como o edifício daquele floresce, como prospera, mas está fundamentado na areia, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. E aí virá a tempestade, virá os ventos, virá a chuva, e ela não resistirá. Bem-aventurados seremos nós, irmãos, que se fundamentarmos os nossos alicerces na rocha, ainda que demore um pouquinho mais, mas a tua casa será edificada e ficará firme. Glória seja o nome santo do Senhor. E se é o teu caso, casa edificada na rocha, glória ao nome santo do Senhor. O Senhor te diz: estou pensando em construir um novo pavimento sobre aquilo que já está construído. Se a tua casa está bem fundamentada, o teu alicerce resistirá, a tua casa crescerá. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, o que sustenta aquilo que nós vemos é aquilo que nós não vemos. Se perguntarmos o que sustenta esse telhado, talvez se diga as colunas. Mas o que sustenta as colunas? São os alicerces. E os alicerces a gente não vê. Mas se o alicerce está bem fixado,
se ele está bem estruturado, pode construir um prédio e ele vai resistir, vai crescer. Glória ao nome santo do Senhor. Então, irmãos, temos irmãos e irmãs, temos famílias aqui que tem um edifício alto, está bem fundamentado, mas temos aqueles que também estão em fase de construção. Não se apresse, não se apresse. Se construíres na areia, a areia se conforma à tua vontade, a areia se ajusta à tua vontade. Mas se construíres na rocha, nós temos que nos conformar à rocha. Glória ao nome santo do Senhor. Se conforme à rocha, irmão. Se conforme à rocha, irmã. Não tenha pressa, pois nada cresce da noite para o dia. Uma árvore não cresce da noite para o dia. E o que sustenta uma árvore gigantesca pode parecer que é o tronco, mas são as raízes. Glória ao nome santo do Senhor. Hoje eu fixo as tuas raízes ainda mais. Glória ao nome santo do Senhor. E ele então, irmãos, fazia essas comparações por parábola, cumprindo uma profecia de Isaías, que disse lá atrás, centenas de anos antes de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor viria, que o Redentor viria, e ele falaria por parábolas, e ele falaria a um povo que, tendo ouvidos, não ouviria, tendo olhos, não enxergariam, teriam um coração duro, e o Senhor fecharia o entendimento deles, para eles não entenderem. Para os seus discípulos, muitas vezes, ele falava por parábola, e depois ele explicava a parábola. Glória ao nome santo do Senhor. Mas quando se lê uma parábola aqui, quando se lê essa parábola, você entende, você compreende. Então Deus abriu os teus ouvidos, Deus abriu os teus olhos, Deus abriu o nosso entendimento para entender a palavra do Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. E o Senhor resumiu então, irmãos, para não irmos longe, que o diferencial de cada um de nós não é ouvir a palavra, é ouvir e praticar a palavra. Senão estaremos aqui há 20, 30, 40, 50 anos, mas o nosso alicerce será raso. A chuva bate, e a chuva é símbolo daquilo que Deus permite, que vem do alto. O vento vai bater nas paredes. Virá, irmãos, as provações virão e já vieram e continuarão a vir. Os rios são aquelas, irmãos, aquelas situações que nós não temos o menor controle, muitas vezes provocadas pelos nossos inimigos. Tudo isso virá. Mas se nós formos ouvintes e praticantes da palavra, se nós aqui, irmãos, estivermos há um ano, 10, 20, 30, e a cada dia que nós congregamos, a cada dia que ouvimos a palavra, se a gente estiver fixando 1 centímetro a mais de alicerce, o nosso edifício será um arranha-céu. Glória ao nome santo do Senhor. Então que Deus nos dê a virtude, a graça, a fé de ouvir a palavra, de praticar a palavra. Então não se apresse, irmãos. Não compare casas, não compare construções, pois importa que ainda que demore, ainda que cresça devagar, mas que cresça fundamentado nessa doutrina, que cresça fundamentado na fé, pois se assim estivermos, que caia a chuva, que sopre os ventos, que corram os rios, mas a nossa casa ficará de pé. Glória seja o nome santo do Senhor. Então, irmãos, que Deus nos dê a graça de ouvir, de sentir a sua palavra, e que nós possamos ter, não só, irmãos, tempo de caminho, mas que possamos ter histórias para contar, possamos ter, irmãos, testemunhos para dar, de que Deus é na nossa vida, de que Deus é que está nos alicerçando, pois não é virtude nem poder de cada um de nós estar aqui, é a misericórdia de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Então, ainda que doa, se a rocha pudesse falar, se ela pudesse expressar, quando você bate a picareta, quando você bate o ponteiro, quando você bate, irmãos, ferramentas que
abrem a rocha, que machucam a rocha, mas no final você vai se alicerçando, vai construindo um edifício, e aquilo vai ficar para sempre. Glória ao nome santo do Senhor. Mas tem tantas construções, irmãos, tão bonitas, design maravilhoso, por fora maravilhosa, mas se você descobrir o alicerce, estará na areia, não resistirá nada. E se vier o vento, e se vier a tempestade, e se os rios correrem, glória ao nome santo do Senhor. Quem de nós já não viu uma planta? Quem de nós já não presenciou, não vivenciou uma planta que, se as raízes não se aprofundam, se correr muita água, a própria água vai tirando a areia, ou melhor, vai tirando a terra, e a raiz vai ficando exposta. E se correr um pouquinho mais de água, a própria água leva. Glória ao nome santo do Senhor. Mas que sejamos, irmãos, como plantas plantadas junto a ribeiros d'águas. Que sejamos, irmãos, preparados para dar o nosso fruto no tempo certo. E que venha a tempestade, que venha os rios, que venha o vento, a nossa casa ficará de pé. Glória ao nome santo do Senhor. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.